quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Senhor, abençoa essa palavra, com humildade nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu pretendo fazer uma análise desse texto, não estou apenas criando um esboço, embora eu tenha um esboço aqui, eu estou optando por fazer uma análise textual, versículo por versículo. Bem, essa carta aos Tessalonicenses pega os cristãos da igreja de Tessalônica debaixo de alguma perturbação espiritual que nós não sabemos especificar com base apenas nesse capítulo. Mas havia pessoas alegando que o dia do Senhor já havia chegado. O dia do Senhor se refere várias vezes na Bíblia muito como um dia muito esperado em que o Senhor virá, Deus virá. No caso dos judeus, ainda esse dia do Senhor seria a vinda do Messias, que para nós já é no passado. No caso de nós cristãos, o dia do Senhor é o dia que está revelado no livro do Apocalipse, quando Jesus virá e com a espada da sua boca. O que é a espada da sua boca? Porque em Apocalipse Jesus aparece como alguém que tem no lugar da língua uma espada. A espada é a palavra, a espada cortante de 2 gumes, capaz de separar ossos e medulas, capaz de separar alma e espírito. E essa palavra, o sopro de sua boca, que é a palavra, destruirá o inimigo. Assim como Deus criou tudo através da sua palavra, disse, haja luz e houve luz, Deus pode simplesmente dizer, morra. E a pessoa morre. Essa autoridade Jesus tem, e ele disse, na grande comissão, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele já tinha todo o poder no céu, o Deus deu ao homem o poder na terra, e o homem concedeu o poder na terra ao diabo, a obedecer a ele.
Jesus tomou das mãos do diabo o poder e agora ele diz: todo poder me é dado no céu e na terra. E esse Jesus irá um dia. Acontece que havia algumas pessoas, como sempre tem o que chama-se de mitomania, que é uma mania de criar histórias fantasiosas, mentiras, lendas. E essa é uma doença muito comum nas pessoas. E acontece muito hoje em dia na internet, elas se multiplicam como fake news, essas mitomanias. E esses mitomaníacos, eles tinham, por exemplo, inventado para os tessalonicenses que o dia do Senhor já veio. O que ficou para trás e está fora da história. Imagina a perturbação, você vindo para a igreja e alguém chega assim: olha, Jesus já veio. Tudo que foi profetizado já aconteceu. Nós não sabemos o que vem pela frente, que nós ficamos para trás, ficamos de restolho, de sobra. Alguma coisa nós fizemos errado, porque nós estamos aqui e não fomos arrebatados. Mais ou menos por aí, as pessoas estavam sendo perturbadas. Eu sei que muito crente já aconteceu, de repente, chegar em casa, ver a casa toda aberta, e procura, grita, chama alguém, e ninguém está em casa. Você pensa: será que todo mundo foi arrebatado e eu fiquei para trás, deixados para trás, né? Capítulo 1. E você pensa: Deus, mas eu te servi, eu entreguei minha vida para ti. Daí, de repente, você escuta o barulho do portão abrindo, né? Alguém da tua família chegando. Não, eu tive que sair, deixei a casa toda aberta, que eu voltava logo. Mas sempre vem aquele medinho, né? Era o que estava acontecendo com essas pessoas aqui, quando elas, de repente, ouviram essas palavras. Então, Paulo já começa dizendo assim: eu exorto vocês que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, de repente, alguém lá vem com espírito de profecia, mas você sabe que existe espírito de profecia da parte de Deus e de espírito de profecia da parte do diabo. E você tem que discernir os espíritos. E também por palavra ou por uma carta, como se procedesse de nós. Você sabe que existem algumas cartas que não são parte da coleção de livros sagrados da Bíblia, conhecidos como pseudoepígrafos. O que significa isso? Palavrão, pseudoepígrafos. Escrituras com assinatura falsa, em nome de outra pessoa. Como se de repente alguém escrevesse uma carta em meu nome, dando ordens para a igreja. Isso é uma pseudoepígrafo. Assinatura falsificada. E Paulo, inclusive, como ele era meio cegueta, ele escrevia, para mostrar que era a carta dele, escrevia com as próprias mãos a sua assinatura. E aí eu ainda dizia assim: olha com que letras grandes eu escrevi o meu nome. Isso é prova de que eu sou eu, não outro. Então é uma prática que estava surgindo. Pessoas queriam que os seus assuntos fossem autorizados, então escreviam em nome de Paulo, em nome de Pedro, em nome de Tiago, em nome de outros. E aí então surgiram as cartas pseudoepígrafas. E aí, não acham que o dia do Senhor já chegou? Por que Paulo está falando isso? Porque as pessoas estavam com medo de terem perdido o bonde da história. Será que eu fui deixado para trás? Será que eu fui esquecido? O que vai ser de mim? Vou ficar agora para ser oprimido e morto pelo anticristo? Então, Paulo começa dizendo: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Por um tempo, gente, eu fui engambelado por uma doutrina que é muito interessante, de que a igreja vai
prevalecer, 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 e vai a coisa ficar tão acertadinha que a igreja vai mudar toda a face do mundo, que só falta Jesus chegar. Eu era muito seduzido por isso, porque, afinal de contas, a gente não pode ficar apostando na derrota, né? E a verdade, um bom pensamento é assim, se você tem um pensamento derrotista, não, porque o tempo vai ficar cada vez mal, pior, as pessoas vão ter menos temor de Deus, e assim por diante. Oh, vida, oh, azar, por que eu vou lutar? Não quero mais nem tentar evangelizar alguém. Né? Se tem uma mentalidade derrotista. Então, havia um lado positivo nesse pensamento de que a igreja prevalece, sim, mas o mundo se corrompe cada vez mais. As duas coisas acontecem. É como uma cunha inserindo-se entre a igreja e o mundo. Separando, tornando a convivência dos dois cada vez mais difícil, se não impossível. E sim, algumas pessoas tinham um pensamento ufanista, dizendo assim, não, vai dar tudo certo. Não vai ser difícil, o mundo vai ficar um céu na terra. Não é isso que nós olhamos aqui. Nós olhamos, pelo contrário, Paulo fala que nos últimos tempos serão trabalhosos, em que as pessoas serão egoístas, caluniadoras, maldizentes, ingratos, irreverentes, desobedientes aos pais, mais amigos de prazeres do que de Deus. Isso talvez se refere a muitos crentes. Porque se você tirar o entretenimento religioso do meio de muitos grupos evangélicos, será que fica alguma coisa? Amados, nós somos chamados para pastorear ovelhas, não para entreter bodes. Então, ele fala, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu sei o que é apostasia, mas sempre existe aquela condição de que você sabe usar a palavra, mas você colocar isso numa definição clara, você não consegue, você se atrapalha. Por causa disso, eu fui para o pai dos burros. Procurei a palavra em grego. Sabe como é que é apostasia em grego? Apostasia. É uma palavra grega. Que foi para o latim e veio para o português. E é usado em inglês, apostasy. É a mesma palavra. Significa o abandono, a traição, a rejeição e até a zombaria sobre a própria fé ou aquilo que você cria, tanto politicamente quanto em questão a Deus. Então, grande apostasia é um grande abandono da fé. Amados, na Europa já se fala numa era pós-cristã. Nós vivemos isso, uma grande apostasia, em que muitas e muitas pessoas têm abandonado completamente a fé, têm rejeitado completamente. Amados, e como eu costumo alertar, no ensino superior é ponto de honra para professores de universidades aparelhadas pelo pensamento de esquerda destruir a fé dos estudantes. Aliás, desculpe, eu estou sendo muito limitado. Não é só ponto de honra para defensores da esquerda. Na verdade, existe um movimento muito maior chamado globalismo. O globalismo prevê e procura um governo mundial, uma moeda mundial, uma religião mundial, ausência de fronteiras e uma língua mundial. Então, parece assim que é uma coisa assim nova, não é? Você vai ver no livro do Apocalipse, tudo isso está descrito lá. Que ninguém vai poder comprar ou vender sem ter a marca da besta.
certo? E assim por diante. Então, uma das coisas que vai preceder a vinda do anticristo é a apostasia, o abandono da fé. E eu estava procurando mais informações sobre isso e achei um devocional em inglês muito interessante que falava quais são os perigos que levam ao abandono da fé. E eu achei 3 coisas interessantes. Primeiro, tentações. Uma das coisas que caracteriza a nossa época é o pensamento hedonista. Hedonê, a palavra que significa prazer. E o pensamento hedonista diz assim: você vai morrer. 80 anos, quando você tiver sorte, 90, alguns bem antes, você vai morrer e vai virar nada. O que você pode fazer para dar sentido à vida? Ter prazer. Transe com todas, beba tudo que você puder, experimente as drogas que você puder, viaje por onde for, faça todos os esportes, faça o que te der prazer. Se você resolver que tomar choque te dá prazer, por favor, enfie o dedo na tomada. O que importa é que você seja feliz, porque, como Paulo disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é o pensamento hedonista. Então, essa mentalidade pervade toda a nossa sociedade e ela nos faz dizer que tudo é relativo, desde que eu tenha prazer. Então, por exemplo, o casamento é questionado. Por que eu vou me limitar a uma mulher se eu posso experimentar essa? Posso fazer uma orgia? Por que eu vou me limitar a uma pessoa que às vezes levanta de mau humor e briga comigo? Faz de conta que eu nunca levantei de mau humor, nunca briguei com ela, né? Então, queridos, o pensamento hedonista é a raiz de toda a tentação. Por quê? Porque a curto prazo, o pecado sempre oferece prazer. Uma vez minha mãe me deu vinho para tomar. E eu experimentei e disse, que gostoso! Minha mãe, não é para achar gostoso! Então por que me deu? Porque eu achei muito gostoso aquele gole de vinho. E, sinceramente, esse é o problema. É o primeiro gole, e o segundo gole, e a primeira garrafa, e o segundo engradado de garrafas, e daqui a pouco você está molambento na rua, sujo com o próprio vômito, pedindo esmola para comprar um pouquinho de álcool para satisfazer aquele vício. Não é? Amados, cuide com o primeiro gole, mas o que acontece? O vinho é prazeroso. E se você não souber pôr limites, você vai se perder. A tentação não está assim, não, eu faço esse pecado que eu vou te arrebentar com ele. Não, o pecado oferece prazer. Um baseado, né? O cara vai sentir um barato legal. Cabeça vazia, né? Fala uma besteira atrás da outra. Mas o cara... É um barato legal, só que depois o que vem é miséria, desgraça e sofrimento. Uma pulada de cerca. Mas aquela mulher é tão bonita, aquele homem é tão envolvente, tão carinhoso, tão carismático, fiquei empolgada, fiquei empolgado. Tá. Você vai se aventurar fora do casamento? Alguns minutos de prazer, uma vida inteira de arrependimento. Vai dizer que não vai ter prazer? Mentira. Vai ter. Vai ter o prazer da conquista, vai ter o prazer do namoro, vai ter o prazer sexual. Mas e depois? Miséria, vergonha, sofrimento, arrependimento, perda material,
perda emocional, perda do respeito dos próprios filhos, das pessoas que você ama. Você vira um pária. E não adianta dizer que a sociedade agora é mais evoluída, que todo mundo sabe que uma pessoa infiel é infiel, e ponto. E isso é execrável em qualquer situação. Então, a primeira dos perigos que leva à apostasia é a tentação, porque a busca pelo prazer começa a fazer você questionar valores, por exemplo, como sacrifício, como arrependimento, como renúncia, como negação do pecado. Não se reprima, não se reprima. Né? Vai nessa para você ver onde é que você vai parar. Entendeu? A segunda são os enganos. Como eu falei, esse ensino de que a igreja vai ser sempre triunfante. A igreja pode ser triunfante, mas ela não necessariamente vai mudar o mundo. A pessoa que você tem diante de ti não é um caso perdido, porque o mundo é um caso perdido. Você sempre encontra uma pessoa, vá buscar a salvação dela. Mas entenda que o mundo como um todo já está profetizado. Ele jaz no maligno e ele vai optar pelo anticristo. Vai optar pelo inimigo. E a terceira são as perseguições. No trabalho, de repente você tem que fazer uma nota falsificada. E se você não fizer, perde o emprego. É melhor perder o emprego. Você pode ser não promovido por causa da sua fé em Cristo. Porque as pessoas têm talvez negócios desonestos e elas fazem aquelas festinhas, entre aspas, que não passam de orgias, entre elas, e você não participa. Você não vai ser promovido. Você pode não conseguir uma vaga na faculdade porque você tem valores cristãos, as pessoas percebem isso, e aí elas bloqueiam você para entrar numa faculdade, porque você não abre mão dos seus valores cristãos. Você pode, de repente, ser atacado dentro do emprego porque as pessoas ficam te perturbando o tempo todo, porque você é cristão, eles começam a zombar de você. E, de repente, pode chegar um dia, como já está chegando, nós sabemos que, recentemente, uma igreja subterrânea na Coreia do Norte foi encontrada. E todos os seus membros mortos. Frio na barriga, né? E aí, você pode ser tentado a abandonar a fé. Porque a coisa está pesada. Porque, afinal de contas, tem tantos prazeres que o mundo oferece. Porque tem mentiras e enganos sendo passados por aí. E o texto fala que após isso vem o anticristo. E eu sinceramente creio, amados, que esta geração começará a ouvir os discursos do anticristo transmitidos pela internet. Porque é lógico, como qualquer pessoa que tem carreira política, ela não surge do dia para a noite. Mas ela começará a expor conceitos, ideias, e começará a alcançar domínio político, talvez como um deputado, como, de repente, o presidente de um país. De repente, ele começa a fazer um conclave de vários países, e ele é aclamado porque ele consegue resultados imediatos. Vou dar um exemplo para vocês. A Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, era um país desgraçado. Para vocês terem ideia do tamanho da inflação, as pessoas tinham fogão a lenha nas suas casas. Eles usavam papel moeda para acender o fogo. Usavam como combustível para acender a lenha, o papel moeda. Imagina
valor do marco alemão naquela época. E outra coisa, o povo alemão hoje é conhecido como um povo ordeiro e limpo. Meia boca, né? Os europeus têm alguns hábitos que nós aqui, de país quente, não temos. Somos mais dados ao asseio pessoal por N motivos, e não quero entrar em celeuma a respeito disso. Mas o povo era um povo bem diferente do alemão que nós conhecemos hoje. Quando Hitler chegou ao poder, mais ou menos em 1938, ele, como um artista que ele era, ele começou a redesenhar a Alemanha. Nas mãos dele, a economia começou a florescer. O dinheiro começou a ter valor. E eu não sou nazista, gente, eu odeio aquele homem. Ele começou a ensinar o povo dois princípios. Três princípios: trabalho, ordem e limpeza. Trabalho, ordem e limpeza. Inculcou na cabeça deles de uma maneira assim, quase hipnótica, que os alemães começaram a ficar obcecados com isso. E o país começou a crescer financeiramente. Toda aquela miséria desapareceu. Como é que você acha que um alemão da década de 30 olha para Hitler? Você sabia que no Brasil, na Cristianismo Decidido, houve reuniões de jovens com a bandeira suástica atrás na parede? Há muito tempo atrás, em 1938. Deixa eu te dizer um negócio. Naquela época ninguém sabia quem era Hitler. Apenas um político que estava dando muito certo. Que o país estava tendo uma reviravolta e muitos brasileiros voltaram, descendentes de alemães, voltaram para a Alemanha em busca do crescimento financeiro que houve lá. Até que esse homem pôs suas garras para fora e mostrou quem ele realmente era. Muitos descendentes de brasileiros, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, descendentes de alemães, que foram daqui para lá, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, foram os primeiros enviados para os campos de batalha, morreram aos montes. Amados, entenda essa situação. Entenda que o anticristo, ele vem como um político muito eficaz e eficiente, que vai trazer muita benesse, mas ele esconde seus verdadeiros intentos. E ele vem com uma coisa que nós vemos hoje muito presente no Brasil: a eficácia e o poder da mentira. A eficácia e o poder da mentira. Amados, é incrível como as pessoas conseguem hoje defender posições absurdas e incoerentes. E se você tenta usar a lógica aristotélica com eles, certo? Primeira premissa, segunda premissa, conclusão inevitável. Primeira premissa, segunda premissa, conclusão inevitável. Eles simplesmente atropelam isso e dizem não. Não aceitam a estrutura básica do pensamento, o silogismo, e defendem posições inconcebíveis. Por quê? Porque existe um mistério da iniquidade, um ministério, diria assim, da iniquidade, que é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e prodígios da mentira. Uma verdade profundamente repetida, muitas vezes repetida, uma mentira, muitas vezes repetida, torna-se verdade. Uma vez alguém argumentou comigo, aliás, fez uma postagem na internet, uma parente minha, inclusive,
declarando assim: mas os homossexuais não se reproduzem. Então, eles não podem constituir família. Daí ela colocou: só que os homossexuais adotam os filhos que os heterossexuais abandonam. E aí eu postei em cima dizendo assim: uma mentira montada em cima de outra mentira. Porque primeiro veio a mentira de que o sexo livre é bom. Daí surgiu uma enxurrada de filhos sem pai. E agora estão querendo dizer que casais homossexuais adotando filhos sem pai é uma coisa boa. Eu sei que vai para a internet, eu sei que vou ganhar paulada por causa disso, não estou nem aí. Amados, uma mentira montada em cima de outra mentira. Assim se instala o mistério da iniquidade. Assim se instala o engano. E aí, então, as pessoas querem trazer isso como uma grande verdade, e não é. Você vê que há uma construção histórica para chegar a um ponto da negação de Deus e de todos os valores morais em que se baseia a sociedade hoje. É um caminho de longa data, de duração longa, nos levando para o tempo em que o homem da iniquidade vai se mostrar. Concluindo, gente, existem pessoas que têm prazer na injustiça e elas vão acolher a mentira, porque a mentira vai apoiar as suas escolhas interiores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. O que vocês acham da frase "ninguém é de ninguém"? Vocês já ouviram isso, né? No mundo sempre tem alguém que fala isso. Ninguém é de ninguém. Então, a minha esposa não é minha. E eu não sou dela. E esse negócio de casamento, deixa para lá. Essa é a ideia. Agora, se, por exemplo, eu estou assim, morrendo de vontade de pular a cerca, de que maneira eu vou aceitar essa palavra, essa frase? Como uma mentira ou como uma verdade? Se percebe que conforme tem um desejo interior, uma filosofia eu vou abraçar, não importa se é verdade ou não. Porque ela apoia aquilo que eu tenho escolhido por dentro. Então eu assumo que ela é verdade porque ela me permite fazer o que eu quero. E esses são os que não deram crédito à verdade, pelo contrário, deleitam-se com a injustiça. Assim, se pode ver que uma pessoa que está prestes a pular a cerca, ela começa a criar filosofias para justificar aquilo que ela já decidiu no coração. Olha, vamos relativizar o casamento, afinal não é assim tudo isso que estão falando. Para que fidelidade até o fim da vida? Uma forma de justificar o que ele já escolheu. Para terminar, amados, para não incorrer no engano, é preciso conhecer o tempo em que vivemos. Amados, se Paulo já esperava a vinda de Cristo para os seus dias, imagine hoje. Cuidado com as filosofias. Cuidado com as conversas fiadas que vêm. Cuidado com o tempo em que vivemos. Porque é um mistério da iniquidade operando. Existe um espírito de mentira operando. E se você não tiver em comunhão com Deus, você vai ser enganado por Ele. É preciso entender a direção em que a humanidade caminha. Você precisa ter uma consciência histórica. Converse com o Guilherme, por exemplo. Veja um pouquinho. Por isso que as pessoas mais velhas, elas são mais confiáveis em termos de entendimento, porque elas têm um conhecimento daquilo que elas viveram no passado e seguem até hoje. Algumas pessoas são alienadas mesmo assim, mesmo velhas. Mas as pessoas que têm uma visão crítica da sociedade, elas podem perceber um crescendo. Por exemplo, Ricardo, o seu Gilberto, eu, o Arno, sabemos
o que era ser um jovem numa época que não tinha internet e como que é hoje. Nós temos base para entender o que é você poder brincar na rua até as estrelas nascer e hoje você não poder soltar um filho na rua porque, afinal de contas, o traficante adota. Há uma diferença muito grande. Nós percebemos essa diferença, porque nós vivemos uma época e estamos vivendo em outra. Então, amados, perceba em que direção a humanidade caminha. Estude história. Estude história tanto do ponto de vista do mundo como do ponto de vista cristão. E você vai entender essa formação que está acontecendo. E é preciso amar e se preencher da verdade que vem de Deus. Se você não tem uma vida de oração, você vai ser enganado. Desculpe te dizer. Se você não tem uma vida de oração, você vai se corromper. Se você não tem uma busca por Deus, de ouvir a voz dEle, você vai ser levado pela mentira do mundo. E pode ser que você já está defendendo valores que são extremamente questionáveis. Porque a sua vida de oração, desse tamanho. Cuide. Para que você não seja, para que ninguém tome a tua coroa. Então, essa é uma palavra de alerta. Nós estamos chegando em época de eleição. Eu tenho minha posição definida. E a minha posição eu não falo de púlpito, porque púlpito não é palanque eleitoral. Mas fale muito com Deus para saber como votar, porque o destino do Brasil vai ser decidido esse ano. E depende muito do que você fizer. Tenha sabedoria. Amém? Vamos colocar em pé e orar? Deus amado, nós clamamos que o Senhor nos dê sabedoria para entender esse tempo e não nos deixar levar pelo engano, pela mentira, pela hipocrisia deste mundo. Também nos deixe, Senhor, ser tomado por desejos, por enganos, ou por medo da perseguição e acabarmos abandonando a fé. Nos ajuda, Senhor, a sermos sal e luz neste mundo. E assim a Tua glória permaneça sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos referencial para aqueles que estão confusos e sermos um alerta para aqueles que estão teimando contra a verdade. E assim, Senhor, cumpramos o nosso propósito em um mundo que se perde e se corrompe cada vez mais. Mas nos ajude a ser salvação para aqueles que nós alcançarmos e encontrarmos. Em nome de Jesus. Amém.